Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com o vice-reitor do SESMAC, escritor e historiador Douglas Aprato Tenório, que nos fala sobre o lançamento de 3 livros acadêmicos, marcando o início das comemorações dos 50 anos do Centro Universitário de Maceió. Professor Douglas, antes de falarmos sobre os livros, eu gostaria que o senhor aqui definisse a importância, né, do SESMAC no contexto do ensino superior em Alagoas. E obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Obrigado a você, Gorete. Sempre uma alegria, vou dizer uma frase jânica e inenarrável. Obrigada. Veja, o SESMAC está completando 50 anos em 2023. São várias gerações formadas na instituição. Hoje nós temos vários cursos, inclusive o curso de medicina, que é um curso muito disputado e muito qualificado, e outros, engenharia, direito, né? Fisioterapia, são quase 30 cursos. Temos ensino à distância, né, que é uma outra área que nós começamos agora, e temos uma equipe acadêmica excepcional. O SESMAC sempre prima pela qualidade acadêmica, e isso se reflete nos resultados bem-sucedidos em notas excepcionais das avaliações do Ministério da Educação, porque é uma equipe realmente que eu me orgulho muito de dirigir, junto com a professora Cláudia Cristina, e que se envolvem também com outras coisas que considero fundamentais para uma universidade, que é a cultura, né? Nós temos música, temos jovens músicos, a banda de jovens músicos, temos coral, temos orquestra, temos maestro, nós temos galeria de arte, nós temos uma editora também, e esta editora é a razão de ser maior de estar aqui, porque ontem foi o dia de festa da nossa editora. E não parou de trabalhar, de produzir, não é? É verdade, Gorete. Nós passamos por 2 anos e meio, o mundo inteiro, o Brasil, Alagoas, envolto em uma nuvem negra, né, desse famigerado coronavírus, né, que atingiu tantas pessoas, levou tantos amigos, levou tantos alagoanos, brasileiros, gente também dos outros países. Aqui só aqui são quase 1.800.000, 700, 800 mil pessoas. E isso teve que se partir para uma nova situação, porque os alunos ficaram em casa, os professores também. Eu também fiquei em casa. Quando me atrevi a sair, depois das 2 doses da Coronavac, eu peguei o danado, né? E tive uma batalha muito violenta, grande. Né? Foi uma sequela, foi considerado morto, né? Mas graças a Deus estou aqui, venci, estou aqui, isso é o que importa. Mas no caso desse período tenebroso que a humanidade passou e o Brasil passou, os alunos do SESMAC, eles ficaram à deriva, né? E então nós reformulamos nossas atividades, nos reorganizamos, né? Nós usamos aí a digitalização, e isso foi muito importante, esse acolhimento dos alunos, essa experiência que nós tivemos com o aluno, com os professores, à distância, porque a gente estava todo isolado, todo mundo isolado. À distância, mas todos sintonizados. Todos sintonizados, o dia inteiro. Online, sintonizado, assim. Sintonizado o dia inteiro. Então, isso deu uma série de experiências inovadoras. Então, essa experiência, e agora nós voltando para o presencial, ele exatamente foi a razão de ser desses 3 livros que nós lançamos nesse cinquentenário. Pois é, são 3 livros que mostram a valorização, inclusive, da instituição, não é? A produção acadêmica lá do SESMAC. Os livros, eles representam pesquisas dos profissionais? Sim, são pesquisas, são atividades dos profissionais de educação, dos nossos colegas professores, e eles retratam exatamente várias
situações, são vários os participantes, são muitos participantes disso, comunidades. Ontem a gente teve a presença da líder da comunidade negra quilombola de Santa Luzia do Norte, a Tota, um amor de pessoa, inteligentíssima, né? Falou e tal. Então, cada livro desse representa exatamente uma das ações, ou várias ações, que foram desencadeadas durante esse período e no pós-período, porque a gente reativou assim que foi dado o sinal verde das autoridades sanitárias às aulas presenciais. Falando em saúde, um dos livros trata justamente dessa questão e da educação na sociedade contemporânea. Sim. Este livro aqui. Sim, O que aborda especificamente? Olha, este livro é fruto de um trabalho conjunto do SESMAC com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, com quem nós assinamos um acordo para fazer um doutorado. O primeiro e único doutorado de psicologia que foi realizado em Alagoas foi pelo SESMAC. Então, esses alunos que terminaram agora, no final do ano passado, exatamente junto às comunidades, junto aos seus pacientes, ele retrata isso aqui, porque aqui a professora Vanisa Helena de Brum, que é uma gaúcha que coordena a nossa área de psicologia, está hoje na nossa área pedagógica, o professor Luiz Renato Rodrigues Carreiro e a professora Silvana Blascovi, né? São esses dois últimos lá da Universidade Mackenzie, porque a gente teve esses professores aqui em Alagoas durante quase 2 anos, e desenvolveu-se, também continuou. Então, esse livro retrata uma série de trabalhos, de pesquisas, eu disse lá, por exemplo, uma delas lá no Reduto Quilombola de Santa Luzia do Norte, né, onde a Tota estava presente ontem, né, com os seus amigos, nós mandamos buscá-los. Então, é saúde e educação na sociedade, porque a saúde e a educação, elas estão muito interligadas. Nós temos um núcleo de educação e de saúde muito forte no SESMAC, a começar da medicina, veterinária, odontologia, historicamente, né? Odontologia, fisioterapia, né? Biomedicina. Nós temos a maioria dos cursos da saúde, encabeçado pela medicina, e este livro exatamente retrata essa investigação científica, projetos que foram desencadeados, ações que foram feitas por ocasião deste doutorado, que se encerrou agora com a presença inclusive do reitor da Presbiteriana, né? Eles estiveram sempre presentes, professores estrangeiros fazem parte do quadro deles, e esse livro retrata exatamente essa vinculação entre saúde e educação. E este livro, professor? Ser professor ou professora no contexto do programa Residência Pedagógica. Certo. Existe a residência médica, que é fundamental para a formação do médico, e sem o qual ele não terá o seu diploma. Mas a gente esquece que existe também um programa de residência pedagógica para o curso de pedagogia, para os cursos que são ligados à área da educação. Então, o SESMAC é a única instituição privada e a das poucas, somente o SESMAC, a UNEAL e o IFAL têm a residência pedagógica, que é exatamente o que se faz na medicina, você faz para o professor. É um diferencial, não é, professor? Sim, então nós nos orgulhamos muito de ter essa residência pedagógica em nossa instituição. E de muito valor para a prática, né? Sim, porque, veja, eu fico muito preocupado com o futuro da educação, na medida em que você tem uma pouca assistência ou pouca valorização do professor. E todos os males da educação brasileira resultam exatamente nessa falta de reconhecimento da ação do professor. Ontem, inclusive, no lançamento, eu estava falando, sem o professor, a gente diz, o aluno é fundamental. Sim, o aluno é fundamental, é o que vamos cuidar. Mas se você não tiver o professor qualificado, vocacionado e que ame a sua profissão, você não terá um bom aluno. Certamente. Né? Então, essa residência pedagógica, nós temos esse programa, né? Foi escrito pelo professor David, né? Professor David Christian, que é um garoto novo com um potencial. O bom da gestão é que você seleciona as figuras mais vocacionadas. Então, o David Christian é esse aqui. O outro, como eu falei, já são de professores que fizeram doutorado. Nós formamos 9 doutores em psicologia, que são os únicos aqui no estado de Alagoas, o único curso de doutorado, ser professor no programa Residência Pedagógica, e essas construções identitárias.
normalmente é um aluno mais pobre, porque, infelizmente, como não traz um diferencial do ponto de vista profissional, de valorização, poucas são as pessoas, os cursos de pedagogia estão fechando, nós estamos com infelizmente, né, professor? Lamentavelmente. Porque uma formação especializada. E como é que vai se ter educação? Pois Quem é que forma o médico, o engenheiro, quem é que forma o bacharel em direito? É o professor. Certamente. E é essa que eu digo, sem o professor, e o professor tem que estar continuamente reciclado. Isso não é uma coisa dele terminou o curso ou fez mestrado, não. Ele tem que, todo ano, nós temos a educação continuada no SESMAC, que é um dos nossos diferenciais, nós temos um trabalho com os nossos coordenadores e com os nossos professores para que ele recebam... É um princípio de gestão, né? Exatamente. Eles recebam, assim, as novas tendências, né? Técnicas. O que está se discutindo, por exemplo, agora a gente está com não é? A digitalização, está com a questão do robô, da robotização. Então, tem que se conhecer. Jamais vai se substituir o professor, né? Então vai ser tudo digitalizado, o ensino à distância. Eu acho isso não vai levar a um bom futuro se você continuar. Agora, o professor, lamentavelmente, não é valorizado profissionalmente, à altura do que ele representa, sim, né, professor? Porque é ele que forma todas as demais profissões. Certamente. Professor, em relação a este livro, Apoio ao Discente SESMAC, da institucionalização acadêmica, praxis docente em contexto pandêmico. Nós falamos sobre a pandemia, o fato de o SESMAC não ter parado, né, sim, na sua editora. Não paramos, né? A editora continuou produzindo. Este livro, no contexto do que nós estamos falando, sobre a produção, né, literária ou específica de uma área, o que dizer desse livro? Olha, esse livro é um tesouro. Esse livro são várias experiências, né, exatamente sobre a atividade acadêmica, a praxis acadêmica, né, com relação ao apoio ao aluno, o apoio ao discente. Então, se a gente tem a valorização do professor num vértice do triângulo, a outra você tem, e lá tem o funcionário, que é fundamental também, o nosso funcionário, na sua humildade, ele é fundamental para ativar, mas você tem exatamente o nosso discente. E a gente sabe como foi difícil durante a pandemia e no pós-pandemia você segurar o aluno, você assistir o aluno, acolher o aluno, porque ele mexeu com a cabeça de nós, adultos, experientes. Você imagine com o aluno, com o estudante em casa, é um sem investimento, poder sair. não é? Sim, aí você tem uma necessidade, um pedido de socorro latente, urgente, de você assistir esse aluno que está em casa, entrando, conversando com ele, esclarecendo, tirando dúvida, incentivando. Por quê? O aluno, você tem uma dificuldade psicológica, né? Uma piração, se você não tiver isso aí. Nós tivemos que fazer isso com nossos filhos, porque não foi fácil, nossos netos, né? Você está isolado em casa, sem contato com os outros, durante 2 anos e meio, que foi o período que perdurou a pandemia. Se foi difícil com a família, muito mais difícil no trabalho, com graças a Deus, graças a essa equipe extraordinária acadêmica que o SESMAC tem, e esse enfoque no aluno, esse enfoque no professor, que a gente conseguiu sobreviver. Nós continuamos com os nossos alunos e esse livro retrata todas essas experiências que foram efetivadas durante esse período. Ou seja, a comunidade acadêmica agradece, né? São 3 livros de apoio à discussão, às práticas pedagógicas, enfim, é uma reunião do saber. Né? Porque hoje nós temos essa preocupação no SESMAC, nos 50 anos do SESMAC, dentro da visão filosófica do seu fundador, Padre Teófilo, a continuação do Dr. João Sampaio, que é o nosso presidente, né? Que foi o colega do professor, do nosso querido Padre Teófilo, foi meu professor de pedagogia lá na universidade, né? Então, essa visão de apoio ao discente, de acolhimento ao discente, da orientação ao discente, do incentivo ao discente, é fundamental. Fundamental. Então, esse livro retrata isso e ele foi coordenado pela professora Cláudia Cristina, que é a nossa adjunta, que é pedagoga, e ela desenvolveu nas suas teses, nas suas dissertações, um belo enfoque filosófico, que é a pedagogia do afeto.
E é isso que a gente faz no SESMAC, porque sem o afeto, dentro da educação, você não vai a lugar nenhum. Você não conquista as pessoas para o aprendizado, não é? Você tem que desenvolver essa pedagogia, essa educação do afeto, de ouvir, de incentivar, de corrigir, de impor limites, de colocar limites quando precisa, mas de você incentivar. Eu me recordo que desenvolvi muito na minha vida de estudante e professor com aqueles professores que conseguiam exatamente me incentivar. Ora com Faz livro, a diferença, né, professor? Faz a diferença total. Nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. Certo. O Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o professor, escritor, historiador Douglas Aprato Tenório, que também é vice-reitor do SESMAC. E ele nos fala sobre os 50 anos, não é, que estão sendo comemorados agora dessa instituição educacional que marca com a sua presença no cenário, não é, daqui de Alagoas. Na verdade, o SESMAC ele foi criado no momento, ele surgiu no momento como uma alternativa, né, para os alunos que trabalhavam, que não podiam estudar na Universidade Federal, porque o horário não permitia. Não, né? Pela manhã e à tarde. Exatamente. E isso foi o diferencial do SESMAC. O objetivo foi esse. Foi esse. E nesse sentido, até hoje, cumpre-se essa questão? Sim, nós somos uma instituição, uma fundação privada, aliás, uma fundação pública de direito privado, é um ser híbrido, né? Porque naquela época não se podia ter, teria que ser uma fundacional, foi criado pelo município, pelo Dr. João Sampaio, que é o nosso atual reitor, a pedido do Padre Teófanes, que foi o idealizador e foi quem norteou toda a visão filosófica da instituição, e exatamente porque o Padre Teófanes criou o chamado Bom Problema. Né? Como assim? Nós, quando eu era garoto, nós não tínhamos acesso, quem era da classe mais humilde, nós não tínhamos possibilidade de fazer o ginásio. Existia o curso primário e o curso ginasial. A gente encerrava no primário. Existia o primário, eu fiz no Visconde Sinimbu, e aí você estaria encerrando. Quem tinha dinheiro e muito dinheiro, mandava seus filhos para Maceió, ou para Garanhuns, ou para Salvador, ou para Recife. Né? Então, normalmente as pessoas humildes, elas não tinham acesso, e não são todas as pessoas de Alagoas naquela momento. Aí o padre criou, na sua visão estratégica de educação que ele tinha, ele criou a Campanha Nacional de Educandários Gratuitos, que depois se transformou em Campanha Nacional de Educandários da Comunidade. O que foi essa campanha? Ela colocou nas principais cidades de Alagoas, inclusive a minha cidade de São Miguel dos Campos, o ginasial e em alguns o curso colegial. Então, eu consegui exatamente fazer o meu curso de ginásio com muita dificuldade, os professores vindo de Maceió, quando era difícil, e isso criou um universo de alunos concluindo o ginásio e concluindo o colegial, com essa campanha nacional de educandários gratuitos, que depois comunidade. Não era gratuito totalmente, porque a gente pagava uma taxa, porque senão não teria os professores, né, os alunos, mas chama a Campanha Nacional de Educandários Gratuitos. Então, isso nos fez um problema em Alagoas. Milhares de alunos que terminavam o curso do ensino médio, do colegial, como se chamava naquela hora, e não tinha para onde ir, porque a universidade, você tinha que trabalhar. Quando eu vim para Maceió, fui para cá de estudante, mas tinha depois que arranjar um trabalho para sobreviver, e você não podia estudar durante o dia.
Então o padre criou o SESMAC exatamente para resolver este bom problema que é a educação de Alagoas, que ele próprio tinha originado. Pois é. O fato de o SESMAC não ter interiorizado as suas ações... Mas nós os interiorizamos. Por exemplo, interiorizado, mas desde o início... Amplamente, sim. Nós temos Palmeira, Arapiraca e Marechal. Né? Que nós são temos as cidades... A Marechal temos a Escola de Veterinária, Palmeira temos o curso de enfermagem e de Direito e Arapiraca, Direito. Então, veja, a gente não pode dar um passo mais que as pernas. Não é fácil sobreviver. Às vezes, mas medicina é muito caro. Já olhou as outras instituições, quanto é que custa um curso de medicina? É muito maior, o SESMAC é o mais barato. Então, e você tem que garantir a manutenção da máquina, pagar o professor em dia. Nós temos instituições aqui que não pagam, né? Nós temos médicos que não recebem em dia, algumas instituições aqui, né? Então, é preciso ter. Mas você ir além das pernas, aí nós nos contentamos em ser uma grande instituição média, de porte médio, que atua em Maceió, em Arapiraca, em Palmeira e em Marechal Deodoro, e ter 50 anos de existência. Porque hoje o cenário educacional é ocupado pelas grandes corporações, pelas grandes instituições, que só tem um objetivo, não tem outro sequer, lucro. Apenas lucro. Então, qual é a instituição privada que tem uma galeria de arte aqui em Maceió? Qual é a instituição privada que tem uma música, uma banda de música, que tem uma biblioteca do porte da biblioteca do SESMAC? Qual é a instituição que tem outros apetrechos outros equipamentos? Porque livro, editora que publica sempre, que é uma das principais editoras, isso custa, mas a gente consegue, exatamente, né, aplica o que a gente recebe no serviço educacional. Professor, o início dessas comemorações foi com o lançamento desses 3 livros. O que se espera mais este ano? Olha, este ano nós temos outros livros, já tem agora no dia 12 de abril estamos lançando outro livro, Dr. Marcos Mota, sobre o coração. Dr. Marcos Mota tem um centro de pesquisa que ele sempre pesquisou sobre pressão, glicose, mas sobre pressão, as doenças que ele é cardiologista. E eu fui seu cliente durante muitos anos com minha mãe, e uma vez eu fui lá e ele estava muito deprimidozinho, triste. O que é que houve, doutor? O senhor está? Disse, Douglas, eu terminei minha missão de professor numa instituição X, e o meu laboratório de pesquisa eu estou doando à Universidade de Sergipe Federal. Acabei de falar com o meu colega lá, eu vou mandar para lá. E eu estou triste. Eu digo, como é que é? Para Sergipe? Sim. Eu digo, o quê? Vai não, doutor. Mas por quê? Você vai para o SESMAC. Disse, mas professor, eu já falei com o pessoal de Sergipe, acabei de falar. Disse, liga agora para ele, que desistiu. Mas ligue agora, eu vou levar o senhor para o SESMAC. Eu levei e falei com o doutor João acolheu de braços abertos, e lá tem um prédio novo, bonito, ele já passou 3 vezes, 3 lugares que ele tem, ampliando, que ele tem grandes pesquisas exatamente sobre a questão cardiológica, né? E ele fez um livrinho sobre o coração, em quadrinhos, muito bonito, informando os principais, né? E vai ser o próximo lançamento. Nós temos outros livros para lançar este ano, né? Inclusive um livro da professora Faído, doutora Faído Mendonça, foi nossa veladora sobre a história do SESMAC. Bom, nós procuramos fazer o que uma instituição educacional de respeito faz, que é exatamente investir na área acadêmica. Agora, cultural. Uma parte nas questões relacionadas especificamente ao SESMAC, e voltando-se para o historiador, o professor Douglas Zaprato. Há 3 meses, precisamente, né, porque foi em dezembro, o senhor fez o lançamento de 3 livros, no chá de memória do Arquivo Público. No Arquivo Público. Aí eu pergunto, professor, é uma produção espantosa. O que motiva ao senhor essa produção? Eu tenho uma alegria de viver muito grande, certo? E uma das formas de viver bem é viver fazendo o que a gente gosta. Certamente. Né? E eu gosto muito de livros, de ler e de fazer livros. Então, eu já tenho
35, 38 livros, né? E agora nós vamos lançar mais uma editora dos municípios, uma quarta edição. Eu fiz um trabalho sobre os 200 anos do Brasil, então eu gosto de escrever. Sempre gostei, é uma das minhas paixões. Então, eu tenho um número grande disso, né? E no SESMAC eu criei a nossa editora universitária. Eu tenho um apoio muito grande de um amigo que gostaria de não deixar de fazer, que é o desembargador Orlando, que é também um dos fundadores, foi uma das pessoas que esteve ao lado do Padre Teófilo o tempo inteiro. E ele me dá muito apoio, porque ele é professor. Quem é professor, que está na sala de aula, sabe o que é educação, né? Quem não... Aí é preciso ter esse amor e esse olhar de futuro da educação. Então, o SESMAC tem isso, porque o padre era professor, e um bom professor, né? Ele tinha essa visão estratégica da educação, reconhecida. Para mim, é o maior educador que nós temos, uma visão. Você veja, a campanha foi para o Brasil inteiro, porque o Felipe Thiago Gomes, que era seu amigo, se associou a ele e levou isso aqui. Foi ele quem fez aqui, teve a ideia também aqui do Centro Educacional, com o Anísio Teixeira, que era amigo dele, era amigo de Dom Helder, dessa coisa toda. Então, o Orlando é um dos remanescentes desse trio, que era o Padre Teófanes. O Orlando foi seu fiel escudeiro, que é desembargador hoje, é o vice-presidente do Tribunal de Justiça. O Dr. João Sampaio, que era o prefeito que encampou a luta, e não foi fácil. Eu fui do Conselho Estadual de Educação, ainda jovem, bebo, sempre mocinho, atua na educação, né? Não sei trocar um pneu, mas de educação eu entendo um pouquinho e estou obrigado a um pouco, porque só fiz isso na minha vida. E foi difícil? Não havia uma barreira enorme no Conselho, pelo reitor de então, que era uma pessoa muito querida e muito ilustre, um educador importante, mas ele não queria, achava que não dava certo e tal. E foi uma luta, né? Eu participei disso modestamente. O padre me chamou, eu sou fundador também da instituição, junto com o Dr. Orlando e o Dr. João, somos. Né? Então, fundador naquela época, depois o Dr. Estácio, né? Veio em seguida, né? O falecido recentemente, uma grande figura, Laércio Monteiro também, e vários outros. Mas é uma grande epopeia, 50 anos de lutas, de dificuldades, de insucessos, mas de muitas glórias, de muitas vitórias também. Quantos alunos tem o SESMAC hoje? Hoje representa... Nós temos em torno de uns 10 mil alunos, 10 e pouco. A gente perdeu um pouco com a crise pandêmica. Mas a também. Crise pandêmica, né? Porque você teve muita gente que se afastou e não conseguiu mas voltar. Voltando, mas sempre, não conseguiu voltar. A gente manteve assim o necessário, né? Muitas instituições muito penalizadas, algumas com dificuldade, algumas fecharam, né? Nós tivemos aí a Fundação Raimundo Marinho, tem outras instituições. Lamentavelmente, porque você também tem professor? uma concorrência muito difícil, que são essas grandes instituições que abocanham... À distância? Que trabalham à distância. Como o senhor vê o ensino à distância do ponto de vista da qualidade do que é proposto? Olha, eu acho que há lugar para o ensino à distância e há lugar para o ensino presencial. Acho que o ensino presencial continuará a ter e será sempre fundamental para a educação. Não concordo com essa visão, que é uma visão dos grandes grupos financeiros que não querem investir, de querer estabelecer ensino à distância na medicina, no direito, na psicologia e tudo. Não, acho que é isso aqui. Acho que algumas disciplinas, sim, precisam de educação à distância. Nós temos um limite de 40%, a gente usa normalmente 20%, 25%, né? Que é importante. Até uma consulta você faz hoje online, telemedicina. exatamente. Então, você não pode, apagar a realidade concreta que é... A anamnese, né? A anamnese. No caso do curso de medicina. Eu digo, mas não é só medicina, a engenharia também. Exatamente. O estudante precisa pegar no cal, no argamassa, precisa ter. Então, acho que há lugar para os dois, o ensino à distância é importante. O Nelson Mandela fez o curso dele à distância lá, eu tive lá, uma vez estive na África do Sul, né? Ele fez lá, então foi um grande advogado, se formou lá. Mas eu acho que tem que ser feito pelo pessoal da educação, que entende a educação, a complexidade, a visão estratégica futurista, porque, por exemplo, me dá muito receio
de ver os cursos de educação hoje todos à distância, né? Assim como a medicina, assim como a engenharia, assim como o direito, a psicologia. Cursos muito específicos, não é, professor? Curso específico que não pode ser, você tem que ter um forte componente presencial do professor. Mas a partir da desvalorização salarial do professor, a partir dessa, né, você acha que todo mundo pode ser, quando o professor é a base de tudo, então a gente vai com isso. Mas vejo com muito receio, porque hoje praticamente se institucionalizou o ensino de educação à distância, da educação, porque a medicina não abre, o direito não abre, a psicologia não abre, você tem vários cursos que os conselhos são muito fortes. Mas se não fosse isso, os grandes grupos educacionais já tinham engolido tudo. Infelizmente. E lamentavelmente sim. Uhum. Professor, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Sim, já estaremos de volta. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o professor, escritor, historiador Douglas Aprato Tenório, que vem a ser também vice-reitor do SESMAC. Professor Douglas. Não é? Professor Douglas, que está nos falando sobre os 50 anos do SESMAC aqui em Alagoas, não é, desse centro universitário, e também da sua obra, porque, professor Douglas, são 36 livros dedicados, voltados, Alagoas. Pois é, a Alagoas. Minha paixão. Exatamente, 34 deles dedicados ao resgate da discussão de momentos históricos, fatos históricos do Estado, não é? E nesse sentido, professor, ainda... Vamos abrir um parênteses na entrevista para falar sobre esses livros que o senhor lançou em dezembro, né? 3 meses. Em dezembro a gente fala assim, dá uma ideia de distância, mas foi 3 meses, muito recente. Foi não é? muito prestigiado. Pois bem, em relação à valorização do professor no contexto das universidades e também das faculdades, né? E não só em Alagoas, mas uma avaliação mais geral. Olha, eu sou oriundo da escola pública. Somos. Estudei no Colégio Guido, mas a universidade também, escola pública, ensino primário, escola pública, mestrado, doutorado, toda escola pública, né? Ainda cheguei a fazer pós-doutorado, aí alguns anos antes daí então, sou muito orgulhoso de ser professor e da minha obra, porque, na verdade, a minha obra é de um professor que é vocacionado, filho de uma professora, que sempre teve esse amor ao ensino, né? E meu pai não queria que eu fosse bacharel em direito, médico, né? Mas eu decidi que não, que seria professor. E aí sou muito... E por conta dessa trajetória de professor, eu achei que eu devia também colaborar com a produção científica, com a produção de livros sobre meu estado. Às vezes, mas Douglas, você devia, rapaz, fazer uma coisa na história do Brasil. Rapaz, eu posso fazer, mas não quero. A sua prioridade é o Estado. Eu gosto do meu estado, eu amo o meu estado, eu amo minha terra. Então eu quero, não tem tantas pessoas assim
para falar, né, sobre Verdade, professor. Alagoas. São poucos, então eu sou um desses poucos, né? Poucos, são quantos? A gente conta dedo e tem muita gente valorosa, inclusive jovem, né? Nós temos muito jovem que gostam de história de Alagoas, então foi o que eu preferi. Então eu prefiro não fazer, ao invés de fazer, por exemplo, sobre os tropeiros, rapaz, Douglas, faça sobre os tropeiros, rapaz, não tem. Eu vou fazer sobre Alagoas, as ferrovias em Alagoas, o impeachment Alagoas. Pois é, sobre esses livros que foram lançados em dezembro. O que eu fiz os 4 foi sobre a Guerra do Açúcar, a reedição. Silêncio dos Esquecidos, Silêncio As Vilas Operárias e a Mulher Algodão em Alagoas, sim. A Presença Holandesa e a Tragédia do Populismo, o Impeachment de Muniz Falcão. Sim, Desses livros, o que mais o motivou a escrever? Olha, exatamente esse incentivo de viver a vida plenamente. Então, me realizo fazendo livro, como aqui estou presente na minha atividade, porque a atividade de historiador, ela se relaciona umbilicalmente com a minha atividade de educador, né? Então, é como contribuição à educação, aos meus alunos, às novas gerações, porque a gente tem que investir sempre nos jovens. O pensamento crítico, não é, professor? Então, a cultura alagoana, ela tem sempre que colocar aí o pensamento crítico nos jovens, a gente tem que fazer para colocar. Então, eu fiz de tudo nos livros, de história em quadrinhos, a pintura para criança e a maioria dos livros. Então, os livros que são, por exemplo, o livro sobre a história do açúcar, da Guerra do Açúcar em Alagoas, que pouca gente conhece. A gente conhece muito a de Pernambuco, né? Os holandeses, porque Alagoas fazia parte da Nova Lusitânia, a capitania de Pernambuco, como era chamada. E então se esquece da periferia, que era Alagoas, a parte sul. Então esse livro é exatamente a Alagoas no cenário, no teatro da Guerra Holandesa. Professor, para fazer os seus livros, isso requer muita pesquisa. Sim. Essas pesquisas, o senhor reúne alguns profissionais para lhe ajudar? Sim, eu para colaborar nesse sentido? Sozinho, mas sempre gostei também de trabalhar com outras pessoas. Por exemplo, Carmen Lúcia foi uma pessoa que trabalhou comigo durante algum tempo, a Léda Almeida, né? A Cláudia agora me ajudou a fazer uns livros aí. Então, eu sempre gosto, porque é bom eu gosto de interagir, né? Então, eu nem tenho troca, né? propriedade de nada, a propriedade intelectual. Douglas, tem um livro aí sobre um bicho, você viu? Se vi, gostei muito. Mas Douglas, o tema é seu? Não, o tema é meu, você toma de todos, o tema eu não tenho, porque eu gosto que seja, eu vibro com os jovens, com essa jovem geração, essa geração nova que avança, tem avançado. Temos um menino que veio de Pernambuco, faz um trabalho notável no mestrado, o Jean Carlos, né? Nós temos o nosso instituto, que tem a sua história, né? Tradicional, Instituto Histórico, né? Então, isso alimenta, não é, professor? Alimenta. Então, eu digo a você, é uma atividade que eu faço com prazer. E que faz com prazer, com alegria, com gosto, aí tudo dá certo, né? Então, eu traço, escolho. Agora, a minha última invenção é fazer um livro sobre mapas históricos de Alagoas, né? Que ainda não fiz. Mapas históricos. Mapas históricos de Alagoas. Cartografias também? Exatamente. Cartográfico porque com sempre esteve ligado à geografia com a história. A geografia antecede a história, né? E você não pode saber história sem saber geografia. Geografia é fundamental. Tem que se situar, o espaço, você tem que situar. Verdade. Então, a minha ideia era fazer um romance histórico, mas o Carlito disse que eu jamais vou fazer porque eu não sei mentir. Muito bem. Não sabe mentir. Isso você não vai fazer nunca, Douglas, porque você não sabe mentir. Mas isso é um projeto a curto prazo? A curto prazo a gente tem que estar sempre tentando fazer. Esse de mapa está na frente, né? Procurar fazer um de mapas históricos, acho que é muito interessante. Não se tem ainda um trabalho desse. O professor Ivan Fernando Lima foi uma pessoa notável na geografia, tem um grande, Miram Marroquim. Temos pessoas fantásticas, né? Os grandes nomes lá do passado, mas a gente não tem ainda um livro sobre mapas históricos. E eu estou namorando essa ideia, aí veio o Covid e me interrompeu aí, me baleou em voo, em pleno voo, mas eu já estou de volta. Pois né? Então, vencemos. É isso aqui. Vencemos. Vencemos. Professor,
o senhor falou de uma lacuna, não é? Com esse estudo. Que outras lacunas o senhor encontra na história de Alagoas que precisam de uma atenção, digamos assim, para resgatar? Olha, eu procuro sempre fazer inovações. Por exemplo, sobre as vilas operárias, que não existia trabalho. Eu vivia a realidade das vilas operárias em Alagoas, lá em minha terra, São Miguel, que tinha 2 vilas operárias, tinha 2 fábricas de tecido, né? E o papai era feirante e ele fazia feira lá, levava, e eu ajudava na venda dos produtos, né? Querosene, que naquela época era um gênero de primeira necessidade, açúcar, etc. Então, é uma inovação isso aqui. Nós temos a questão do algodão também, que sempre foi colocado em segundo plano em relação da relevância do açúcar. Do açúcar da cana de açúcar. Né? Mas o algodão teve um papel importantíssimo. A guerra a guerra dos holandeses. Ouro Branco, né? Ouro Branco. Ouro Branco, a cidade. Cidade é alusão à plantação. O Douglas Flores também tem uma enorme terra, assim. Então, eu gosto sempre de estar vendo coisa nova, porque eu acho que você fica mais do mesmo. Motivado, né, professor? Motivado, porque uma coisa nova é desafio. E você aprende. Né? Eu fiz dos engenhos de Casa Grande, fiz do Rio São Francisco, fiz da arte sacra, que é linda a nossa arte. E eu tenho colaborado também muito com o Instituto Arnaldo Melo, que tem sido um veículo muito interessante de divulgação da cultura, da história da Lagoa. Né? Então, gosto de trabalhar conjuntamente, acho que trabalho com várias pessoas, trabalhei com o Golbery, trabalhei com aquele menino que foi reitor da UNEAL. Pensa em fazer algum documentário, professor? Já passou? Tem. É um desafio também. Eu estava com a ideia de fazer, antes da pandemia, com o Pedro, que morreu, que eu dei a ideia. Ele disse, eu quero fazer um documentário. Fazer sobre Tavares Baixo até, né? Sobre Tavares Baixo, a importância de Tavares Baixo dentro do federalismo, dentro da política, né? Foi uma grande figura. E tem outro, né? Tem um trabalho aí. Então, mas o Pedro faleceu, o Covid levou ele, lamentavelmente, né? Infelizmente. Mas eu tenho ideia, sim. Então, Deus me der saúde, como tenho, ainda com algumas dificuldades, mas quase na sua plenitude, né? Ainda falta muito, eu tenho talvez que fazer uma cirurgia na outra perna, né? Mas vai dar eu tudo tenho certo. Não, dá. Eu sou sempre otimista. E tem que ser. Sou como Mariana. Não temos outra otimista alternativa. Realista, ou realista otimista. Aí não tem outra, mas eu vejo as pessoas, ei, meu Deus, fulano está deprimido, não sei o quê. Eu respeito, porque a depressão é uma doença, né? A gente sabe, mas eu procuro curá-la. Há como se defender. Eu procuro me defender fazendo coisas. Mas, por exemplo, ocupando quando a mente, né, a Ivone professor? estava assim, muita dificuldade, eu fiz aquele livro sobre, meu Deus, aquele livro sobre a República Velha, né? Eu fiz assim como objetivo de não ficar afetada lá no hospital lá do Recife, fez cirurgia naquela época. Então, alguns livros saíram dessas circunstâncias que a gente tem que criar forma de sobrevivência. De sobrevivência, exatamente. Professor, lamento dizer que estamos no final da nossa entrevista. Suas considerações. Eu agradeço sempre estar aqui, né? Conversar com uma pessoa inteligente, uma mulher inteligente como você, e que tem realmente o jornalismo, vive com paixão o jornalismo, faz o bom jornalismo, excelente jornalismo, você faz de qualidade, sempre voltado para a cultura, para os problemas políticos mais essenciais. Sempre é um prazer estar aqui com você na TV Assembleia, que é uma grande invenção e uma grande oportunidade da gente ter algo local que se sobrepõe às estações de outros estados hegemônicos, trazendo oportunidade para conhecer a realidade de Alagoas. Muito obrigado. São pessoas como o senhor, professor, que nos motivam a manter a paixão pelo que faz. Muito obrigada. Obrigado a você. E até uma próxima oportunidade. Obrigado a você, minha amiga. Obrigada a você que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.